Empates, empates e mais empates. O Santos está a 7 partidas sem vencer, sendo dessas 7 partidas 6 empates e uma derrota para o Fluminense na Vila Belmiro. O Santos é incapaz de vencer até mesmo o fraco Recoleta. É vergonhoso o que o Santos tem feito nas últimas semanas. É vergonhoso a posição dos jogadores em campo. É vergonhoso a posição da comissão técnica à beira de campo. Mas principalmente é vergonhoso a forma com que a gestão e a diretoria do Santos lida com essa situação. É justamente por como eles lidam e como eles tratam o Santos que o Santos está nessa situação. O Santos é o lanterna do grupo na Sul-Americana. O Santos é o 16º colocado no Brasileiro, então é o primeiro time fora da zona. E o Santos, na minha visão, está à beira da eliminação na Copa do Brasil semana que vem, ao ter que ganhar do Coritiba fora de casa, coisa que não vai acontecer. Espero eu que aconteça, mas enfim, é a realidade. A situação do Santos é delicada, a gente não vive um bom momento, por mais que em campo o time dê lampejo de que pode jogar bola e de que dá para ganhar, os resultados não vêm, mas principalmente a crise que se instaura no Santos não é por conta de resultado, mas por conta de política, por conta do golpe, e sim, golpe, que o presidente Marcelo Teixeira quer aplicar no Santos. E a gente vai falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Falando agora sobre o desempenho do Santos em campo, e não só nesse jogo contra o Recoleta, mas nos últimos 7 jogos, como eu falei, desde o empate com o Recoleta lá na Vila Belmiro até o empate fora de casa agora. O Santos, na minha visão, é difícil elogiar, mas é injusto se você não, ao menos dizer que o trabalho melhorou do que era pro Vojvoda. E aí você vai dizer, mas os resultados não condizem. De fato, os resultados não condizem, e até por isso que eu acho sim que o Cuca deveria ser demitido. Não só por isso, mas por toda a questão. Ele não era nem para ter sido contratado, já começa por aí. Mas o resultado não mostra como o Santos tem jogado, mas a questão é que dava para ganhar. Digamos que o Santos mostra em campo que tem a qualidade para poder ganhar, mas não ganha justamente pelos momentos que mostram que esse time não tem a capacidade para ganhar. É um misto de emoções. Você vê o jogo ontem contra o Recoleta e fala, não, o Santos vai golear isso aqui. E aí perde gol atrás de gol, perde gol atrás de gol. E aí vai chegando no final do jogo, você fala, cara, vai dar errado, essa zaga vai falhar. E aí a zaga falha, e gol dos caras, e o Santos toma um empate. Então é muito esse misto de ofensivamente o Santos cria jogadas e tem chances claras de gol, mas perde essas chances, como foi contra o Recoleta, como foi contra o São Lourenço, como foi contra o Fluminense e tantos outros jogos. E aí chega defensivamente, o time é falho e não consegue passar uma partida sequer sem tomar gol. Então assim, não tenho o que defender. Eu só queria deixar um adendo, como eu não falei sobre os últimos jogos, eu acho que é bom falar do desempenho do Rolleza, que eu acho que voltou a jogar numa forma boa, voltou a desempenhar algo do que a gente espera, o próximo do que a gente espera. Mas eu não quero defender falando, porque a culpa do Vojvoda de não ter colocado ele anteriormente, no caso. Como eu vi algumas pessoas fazerem no Twitter. Eu acho que o Rolleza não fez por onde para estar no time titular do Santos no começo do ano, nos primeiros 4 meses. E agora, de fato, tem feito por onde, tem jogado bem, tem se dedicado. Se você vai ver os jogos anteriormente, era passe para o lado, era passe para trás, não tinha ofensividade dele de tentar criar uma jogada. Quando tinha, ele carregava a bola demais e perdia. Então, assim, acaba que não era justificável ele ser titular do time do Santos antes da chegada do Cuca, e com o Cuca ele se provou ser um jogador melhor. Mas, enfim, só destacando aqui que ele tem jogado bem. Acho que o time ofensivamente tem criado chances, mas tem pecado na finalização. Então, tanto o Neymar, que perdeu um gol claro ontem, quanto o Gabigol, quanto o Bom Tempo, que é meu jogador favorito do Santos, mas, enfim, o próprio Rolleza e todos os outros que chegam a finalizar tem pecado bastante, tem perdido chances claras, e o Santos não pode perder esse tipo de chance.
E acaba que perder essas chances faz com que o time tome um empate, ou pelo menos não abra mais a vantagem, garantindo assim a vitória, e passe mais uma vergonha, que é mais um empate para o Recoleto, que se torna mais um time que o Santos nunca venceu. Bizarro isso, né? Enfim, falando agora sobre o ponto principal do vídeo, que é sobre a mudança de estatuto. No caso, golpe que essa gestão atual está tentando aplicar no clube. E eu vou explicar o porquê que isso é um golpe. O Santos propõe uma mudança de estatuto. E aí pode sair na grande mídia que essa mudança tem como principal objetivo alterar o estatuto com relação à SAF. Mas será que essa é a verdade? Fazer aquela trend. Será? Mentira, eu odeio essa trend, pelo amor de Deus. Mas falando sério, será que é verdade? Vamos ver. Essa mudança de estatuto ela prevê algumas mudanças. E entre elas estão, de fato, a mudança da SAF, que viabilizaria a SAF de uma vez. Mas ela tem a obrigação do presidente, para a pessoa se candidatar à presidência, dele ter que participar de pelo menos 3 rotações de conselho, então 3 períodos eleitorais, de governança dentro do conselho. Então ele teria que ter 9 anos de conselho de Santos, o que já inviabiliza 3 dos 4 candidatos da oposição. Já mostra aí que ele está tentando derrubar a oposição dele. Além disso, ele aumenta o mínimo período como sócio de 3 para 5 anos para você poder votar. E depois ele aumenta o tempo para você ser conselheiro de 5 para 10 anos. E aí você fala, mas aí a gente pode aprovar a da SAF e recusar essas outras 3 que são ruins. E é aí que mora o problema. O Santos não quer, a proposta não é para que se vote por cada ponto separadamente, mas sim para que se vote em bloco, para que se vote no desespero para aprovar a SAF, mas acabe aprovando um novo estatuto que faz com que a Belmirolândia e o grupinho de canalhas do Marcelo Teixeira continuem no poder. E só exemplificando também o porquê que é ruim isso. Para mim, o Santos sofre muito por conta da Belmirolândia, pessoas que pensam pequeno para o clube. Eu já fui muito de defender que o Santos é de Santos, e enfim. Mas acaba que esse pensamento retrógrado, e não só isso, de ter um estádio em Santos ou não, mas outros pensamentos a mais, acaba que atrasa o clube de se profissionalizar e de se renovar como uma instituição, de se atualizar. E acaba que o Santos fica para trás de outros clubes nesse sentido. Então, eu sou a favor de acabar com a Belmirolândia desses caras, Marcelo Teixeira, enfim, essas pessoas que rondam ali, tem essa aura de coisa antiquada e velho, principalmente velho. Eu, particularmente, gostaria de um presidente jovem para o Santos. Não um cara de 20 anos igual eu, porque aí é um idiota completo. Mas, sei lá, um cara de 40 aí, um empresário, se bem que o Rueda era empresário, né? Enfim. Mas essa mudança acaba com isso. Primeiro que ele teria que ter 10 anos como sócio para poder virar conselheiro, e aí mais 9 anos de conselho. Então só aí são 19 anos para o cara poder se tornar apto a ser o presidente. E aí que mora a grande questão. Se ele é oposição da atual presidência, como que ele vai virar conselheiro da equipe? Não vai? Não vai virar. Ou seja, eles estão tentando aprovar um estatuto que mantenha eles no poder. O que é bizarro, só mostra que o Marcelo Teixeira e a sua laia, nossa, eu ia falar ladainha, e a sua laia só se preocupam com eles mesmos e não se preocupam com o clube. Porque tá aí, o Santos vem de 7 resultados ridículos. Empate contra o Recoleiro, onde o Santos poderia ter ganho, uma derrota para o Fluminense, onde o Santos jogou de igual para igual e merecia pelo menos um empate. Um empate contra o Coritiba em 0-0, o Santos não jogou nada naquela partida, então beleza. Um empate contra o Bahia fora de casa, sempre estava 2-0, em 6 minutos o Santos toma 2 gols. 6 minutos. Um empate contra o São Lourenço no jogo que dava para ganhar. Um empate contra o Palmeiras saindo na frente, não conseguindo manter o resultado. Tudo bem que tem toda a questão da polêmica, se foi falta ou não no Barreal, enfim. Eu não vou entrar em muito detalhe, eu não achei que foi falta, então isso que segue. E agora o empate fora de casa contra o Recoleta.
tendo 1-0, aberto 1-0 no primeiro tempo. Então, assim, o Santos vem de resultados ruins atrás de resultados ruins, tem caído na tabela do Brasileiro, é o lanterna da Sul-Americana, para mim vai ser eliminado na Copa do Brasil, porque não tem qualidade, não tem desempenhado o suficiente para ganhar do Curitiba, que para mim tem jogado bem. E a preocupação da diretoria não é de contratação de novo jogador, não é de demitir o técnico e trazer outra pessoa, é de mudar o estatuto. Para aprovar a SAF? Não, para perpetuar eles no poder. Para manter esses vagabundos canalhas no poder. Pessoas mau caráter que estão à frente do clube. Que só se preocupam com o próprio umbigo e não com o bem do clube. Assim, é desanimador, sendo bem honesto. Eu até não gravei os vídeos das partidas porque eu não assisti todas ao vivo. E não assisti todas, por exemplo, a do Palmeiras é uma partida que eu não vi esse jogo. Então, não achei justo eu fazer um vídeo falando sobre. Mas também porque não dá vontade de assistir esse clube com as tamanhas notícias ruins que tem saindo sobre. Eu sou torcedor e eu vou sempre acompanhar e vou sempre torcer, então isso não muda. Tava vendo ontem o jogo contra o Recoleto, do Palmeiras eu não vi por uma questão de agenda. Mas é desanimador, as notícias não ajudam. Ainda mais com uma gestão patética, mau caráter e canalha como a do Marcelo Teixeira, que é um mentiroso. E aí, isso que eu não falei sobre as mentiras dele, porque vamos lá, saiu notícia recente que a W Torre rompeu o contrato com o Santos no dia 1 de abril. Então, uma das promessas de campanha dele, que era a questão do estádio, não vai sair, né? Porque não vai sair o acordo com a W Torre, não saiu o acordo com o Canidé para o Santos jogar em São Paulo, não saiu o acordo com o Pacaembu. Aí volta a questão da base. Ah, não vamos sucatear a base, não vamos vender jogador da base a preço de bala. O que fizeram com o Jair? O caso do Jair é bizarro, porque além de vender ele por um valor que ele não valia, porque o Jair valia mais, venderam para um clube brasileiro, a Pequeneno do Santos. Venderam no Camereles para o Shakhtar. E aí passou o ano inteiro depois precisando de um 9, porque não tinha. Vendeu o Souza agora, no começo do ano. Então, assim, eles cada vez mais são mentiras colocadas para o torcedor. E se a gente não abrir o olho e não começar a cobrar esses vagabundos, nada vai mudar. E além disso, é toda a questão financeira, né? Não, porque agora o Santos vai ter uma responsabilidade financeira. E aí chega em 2 anos, eles duplicam a dívida do clube, que agora beira 1 bilhão, se eu não me engano. É ridícula a posição da gestão santista, é ridícula a posição dos jogadores, é ridícula a posição da comissão técnica. Agora, não pode ser ridícula a nossa posição como torcedor. A gente não pode deixar com que esses vermes acabem com o clube. Então, toda oportunidade que você tiver, cobre. Seja em rede social, na vida real, cobrem esses caras. Não tô falando pra você agredir ninguém, não é isso. Mas cobrar. E aí, Marcelo Teixeira? Vai começar a trabalhar quando? Vai resolver os problemas do clube quando? A gente tem que cobrar esses vagabundos. Senão vai ficar essa palhaçada do Santos a 7 jogos não vencer e tendo partidas ridiculamente fáceis. E eles olharem pro estatuto em vez de olhar para contratações, olhar pro time, olhar pro treinador. Enfim, é isso. Comenta aí o que você acha dessa situação. Se você é a favor do Marcelo Teixeira, eu espero que não. E se você é a favor, por favor, nunca mais assista os vídeos do meu canal. Não quero você por perto de mim. Mas comenta aí o que você tem achado do Santos nos últimos jogos. E se a situação atual do time te desanima, assim como me desanima. Enfim, é isso. Curte aí se possível e Deus abençoe e até mais.